Bom, então, prosseguindo no curso de Apocalipse, vamos fazer a leitura, então, na página 7, o primeiro versículo dessa igreja de Pérgamo. Bom, para vocês poderem entender, vamos lembrar qual é o contexto das cartas, tá ok? Isso é fundamental para você poder entender. As cartas, elas têm uma mensagem histórica, para nós identificarmos a história da igreja, tá bom? Ela mostra como a igreja se divide em períodos, tá bom? E após o último período da igreja, que nós vamos estudar, que é Laodiceia, né? Após o último período é o arrebatamento da igreja. E nós veremos, quando termina o capítulo 3, terminou as 7 cartas, então João já sofre um arrebatamento e ele vai começar a ter revelações das coisas que deverão acontecer depois destas, ou seja, depois da era da igreja. Quando terminar a era da igreja, que ela for arrebatada, tá bom? Começa, no caso, os selos, trombetas e taças e outras 2 testemunhas no Apocalipse, começa a grande tribulação. Ou seja, a maior parte do Apocalipse podemos descrever que é a grande tribulação, né? Explicando desde o capítulo 4 até o capítulo 19. O capítulo 19 é o fim da grande tribulação. Bom, então, repetindo, as 7 cartas às 7 igrejas, ela mostra 7 eras da igreja na história. Eu tenho falado para vocês que vocês vão encontrar aqueles que não concordam com essa interpretação, né? Normalmente os protestantes não concordam. Por quê? Porque, segundo essa interpretação, as igrejas protestantes, na história, a característica que o Apocalipse vai passar para elas são igrejas que têm nome de que vivem, mas estão mortas. Aí eles não gostam disso, né? E eles falam que isso não combina com a reforma. Eu digo que isso combina com a reforma. Tá bom? Isso combina com a reforma. Lutero continua acreditando em purgatório? Só isso. Então, tem nome de que vive, mas está morta. Ou seja, se aplica perfeitamente a eles. Bom, nós estudamos primeiro a carta da igreja de Éfeso, que eu falei para vocês, o primeiro século da era cristã. Estudamos a segunda carta, a carta Esmirna, período da perseguição do Império Romano. Ok? E agora vamos à terceira carta, carta à igreja de Pérgamo. Lembrando que eram 7 igrejas que existiam, tá? Algumas são citadas claramente, como Éfeso, foi fundada pelo apóstolo Paulo. Tá? Essas 7 igrejas historicamente existiam, tá? E a situação que elas estavam vivendo, profeticamente, simbolizaria as 7 eras da igreja, simboliza as 7 eras da igreja, é o que nós acreditamos, tá ok? E eu digo, combina perfeitamente. Vocês vão ver aqui a igreja de Pérgamo. Bom, se a igreja de Esmirna, a segunda carta, foi o período da perseguição do Império Romano, o terceiro período representa já o período da Igreja Católica, porque é o fim da perseguição do Império Romano. Ou seja, esse período de Pérgamo, essa carta de Pérgamo, ela representa o período que começa com Constantino, a organização da Igreja Católica. Tá bom? Tem alguém com o microfone aberto. Então, esse período representa... Pronto, fechei. Então, esse período de Pérgamo representa o período que inicia com Constantino, um período histórico que nós sabemos que ele é tenebroso. Então, vocês verão que nós terminamos de estudar uma carta, que é a carta de Esmirna, a igreja perseguida, e nós vimos que não foi feita uma repreensão a essa igreja. Éfeso teve. Deixaste o primeiro amor. Mas Esmirna não teve uma repreensão. É uma igreja impecável. Tá bom? A igreja de Jesus, verdadeira naquele período, né, de perseguição do Império Romano, ela não teve uma repressão. Pois bem, quando chega agora no período católico, no que nós mais vamos ver serão repressões. Tá bom? Pois bem, então vamos ler
capítulo 2, versículo 12 de Apocalipse. Mantenha a sua Bíblia aberta, quem tiver com o livro, estou na página 66. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, que era a cidade da Ásia, né, as 7 cidades da Ásia, escreve: isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Tá bom? Bom, sempre lembrando, o número 2.12.1 aí, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Nós acreditamos que lá existia um pastor na cidade de Pérgamo. Tá ok? Existia um pastor lá e a carta é direcionada a ele pela situação que ele estava vivendo. Mas eu falei para vocês que esse pastor não se aplica historicamente, porque tem essa carta de Pérgamo mesmo, ela vai pegar um período, olha, de Constantino até o ano 430, com a morte de Agostinho de Hipona. E eu vou explicar por que esse período que se aplica às 7 cartas, 7 eras, né, de Constantino. Então são mais de 100 anos, então não tem um pastor, não tem uma pessoa, apesar que nós conhecemos pastores fiéis a Deus nesse período, que claro, não estava na igreja de Constantino, porque a igreja de Constantino, ela se corrompe a partir de Constantino. Constantino, né, com os gnósticos que trabalhavam com ele já colocou na Bíblia católica um livro que defendia a invocação ao mundo dos mortos, que defendia o purgatório. Então isso é claro. Pessoa, para ser enganada com isso, ela tem que se esforçar para ser enganada. Está lá no Concílio de Nicéia, ele coloca lá o livro dos Macabeus, onde os judeus, de forma errada, como os judeus erraram muitas vezes, praticaram a religião de Baal, um grupo alguns judeus, dos Macabeus, eles praticaram a religião de Baal. O que eles fizeram? Fizeram uma intercessão para influenciar na vida daquelas pessoas que morreram, porque eles encontraram alguns judeus com imagens de escultura, tá bom? Então, esses judeus que fizeram isso, então Constantino aproveitou e colocou aqueles livros na Bíblia dos católicos. Nem os judeus, nem a igreja primitiva utilizava aqueles livros. Então, o período é realmente fundamental considerar esse personagem, né? Bom, o item número 2, eu comento, a era da igreja de Pérgamo. Representa o período de influência do imperador romano Constantino, quando ele organizou a instituição político-religiosa chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Não há dúvida de que esta instituição representa a Babilônia apocalíptica. Por quê? A religião de Baal, irmãos, a religião de Baal, não existe dúvida, é a religião da Babilônia. O mundo antigo tinha uma religião só. Tinha 2 religiões, mas falando de religião falsa, de paganismo, era uma religião só. Isso é comprovado pelos estudos de ciências da religião, que tinha uma religião que ela nasceu, eles falam, próximo de 1800 ou 2000, próximo de 1800 é normalmente a data que eles falam. Essa religião, ela aparece aonde? Na Mesopotâmia. Ela aparece na Mesopotâmia, próximo do período que a Bíblia diz que ocorreu a rebelião da Torre de Babel, com o Nimrod. E hoje a arqueologia diz que nesse período, próximo do ano 2000, 2100 a.C., viveu um homem chamado Ninos, que teria fundado a cidade de Nínive. Isso está na arqueologia. Tá bom? E a Bíblia diz que a cidade de Nínive foi fundada por Nimrod. Ok? Então, ou seja, é arqueologia combinando com a Bíblia. Então, ele e Semíramis fundaram essa religião, e existia então uma religião no mundo antigo, próximo de Israel, no norte de Israel, estavam os fenícios ou sidônios, que eles, tanto que levaram para lá Jezabel, a representante da religião de Baal, que era a religião da Babilônia. Era uma religião só, você vai encontrar ela no Egito, você vai encontrar ela em Roma, você vai encontrar ela na Grécia, você vai encontrar ela entre os celtas, você vai encontrar ela até aqui nas Américas. Tanto Brasil quanto a região hoje do Peru, onde estava o Império Inca, os nativos que viviam aqui no Brasil, os do Império Inca ali no Peru, Chile e tal, os maias que viviam na América Central,
Guatemala ali, parte do México, e no México também, mais ao norte, os astecas. Todos eles praticavam a mesma religião, era uma religião só. Isso os estudos de religião comprovam. E também na África. A África também praticava. Qual é a característica dessa religião que a Bíblia diz que é abominável? É acreditar que nós podemos influenciar no mundo dos mortos, é invocar o mundo dos mortos, acreditar que os mortos podem influenciar nesse mundo. Isso é fundamental para vocês entenderem. Essa é a religião da Babilônia. Quem acredita nisso está praticando a religião da Babilônia. Não existe dúvida disso. Quem acredita e faz essa invocação foi o que aconteceu com Saul. A Bíblia deixou claro. Foi o que aconteceu com Saul e ele foi rejeitado. E nós sabemos que os católicos eles falam abertamente. Agostinho de Hipona, nesse período que nós estamos estudando, o período profético da Era de Pérgamo, Agostinho de Hipona, que é um católico, vive próximo do ano 427, quando ele escreve um livro, O Culto Devido aos Mortos, onde ele fala que os mortos podem influenciar nesse mundo e que nós podemos influenciar no mundo dos mortos, com a oferta, a oração, mas podemos fazer alguma coisa pelo mundo dos mortos. Isso é aberto na Igreja Católica. Perto do ano 1880, se quiser depois eu passo para vocês isso escrito até o nome, mas é só procurar na internet o Pergaminho do Purgatório, tá bom? É um texto que uma freira, esse texto é reconhecido pela Igreja Católica, um texto que uma freira psicografou mensagens vindo do purgatório. E você pode ir na Amazon que você vai encontrar escrito assim, ela psicografou mensagens que estavam de pessoas que estavam lá no purgatório, almas que foram esquecidas, tá bom? Almas que foram esquecidas. Por exemplo, para eles a alma de Lutero está lá no purgatório, porque ele se rebelou contra a Igreja Católica, e aí, nesse caso, o Papa deixa a alma dele no purgatório. Acredite, isso não é ilustração, não, é verdade mesmo. Tá bom? Eles acreditam assim. Só que essa é a religião de Baal, nós sabemos. Tá bom? O estranho para quem é cristão, né, eu já estou com 62 anos, o estranho para quem é cristão, e quem me conhece sabe que eu prego isso há 40 anos. O estranho é essa situação está mudando nos últimos tempos, né? Essa religião de Baal passou a ser a nossa igreja-mãe. A Assembleia de Deus, eu garanto para vocês que não pregava isso. Ok? Então, essa era de Pérgamo representa esse período. Ok? Pois bem, na página 67 do livro, e ainda agora na página 8 do nosso resumo, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Bom, então essa igreja ela simboliza a era do favor imperial. A era do favor imperial. Eles abandonaram a palavra de Deus e a palavra do imperador é que manda mesmo. Vou até contar um exemplo para vocês. No concílio de Niceia, onde foram colocados lá os livros apócrifos, bom, além desse livro dos Macabeus que fazem invocação ao mundo dos mortos, você quer ver outro livro que foi colocado lá? Assim, eu estou citando vários pontos da história, mas a aula vai ficar gravada, então eu recomendo que vocês revejam a aula, para vocês poderem guardar mais, né? Um outro livro que foi colocado lá no cânon católico é um livro apócrifo judaico chamado Livro de Tobias. Para vocês terem ideia, o paganismo que existia nesse livro, por isso que os judeus não consideravam esse livro como um livro canônico, né? O que ocorre? Tobias, a história corre mais ou menos assim. Um velho, né, o pai de Tobias, ele está debaixo de uma árvore, um passarinho passa e faz um cocô, e ele fica cego, e Tobias recebe a missão de buscar uma cura. E aparece um anjo, como se fosse um homem, ele não se declara anjo, tal. E aquele estranho ali, as pessoas começam a questionar ele, mas você é de onde? Quem é você? Aí é interessante que o anjo mente. Mente, porque ele fala assim, tipo, olha, eu sou de uma família, aí cita uma família conhecida, tá bom? Eu sou da família do pastor Levi Marins, lá do Rio de Janeiro. Eu sou da família, e cita uma outra pessoa, né, por exemplo. Aí ele diz, tá bom, então conhecemos essa família. Ou seja, o anjo mentiu, ele não era daquela família. Aí prossegue, no meio da viagem,
Tobias vai beber uma água no rio e vem um peixe para tentar pegar Tobias. Aí o anjo fala para ele, olha, pega esse peixe, tira ele para fora, você vai comer ele todo, mas você vai guardar o fígado dele, olha só. Aí Tobias falou, mas por quê? Aí o anjo falou para ele, é o seguinte, você está indo para um local onde tem uma mulher que tem um demônio que é apaixonado por ela. Então, sempre que a mulher se casa, na noite de núpcias, o demônio vai lá e mata o cara. Então, a mulher nunca consegue, né, consumar o casamento. Então, e nós vamos acabar com isso. Como é que vamos acabar? Você vai pegar esse fígado de peixe, quando você chega a entrar para núpcia mesmo, você queima esse fígado, enche a casa da fumaça desse fígado, e quando o demônio vier te matar, a fumaça vai prender o demônio. Aí tudo bem, Tobias foi para lá, fez tudo, né? Casou com a mulher, foi. Aí quando foi para a noite para um momento íntimo com a mulher, acendeu, queimou o fígado, a fumaça encheu a casa, quando o demônio veio matar ele, pronto, Tobias escapou. Para você ter ideia do que é a história, tá bom? Então, os judeus não consideravam esses livros como inspirados. A igreja primitiva não considerava. Nós temos até documento de católicos dizendo qual era o cânon judaico. Isso é lá no ano 380, 390. Nós temos documento em que um católico resolveu escrever quais os livros que os judeus utilizam no cânon deles, na Bíblia deles. Porque muitos católicos estavam procurando os judeus para traduzir o Antigo Testamento para o latim, né, fazer traduções. Então, eles tinham que conversar com os judeus, porque tem muitas particularidades no hebraico, muitas particularidades, e que eles precisavam conversar e esclarecer com os hebreus. Então, nesse contato com os judeus, acabou que teve um que citou quais os livros que os judeus usam. E, claro, esses livros não estavam. O cânon judaico é 100% igual ao cânon, né, da nossa Bíblia, que era 100% igual ao cânon dos valdenses, uma Bíblia anabatista publicada próximo do ano 1100 da era cristã. A única diferença é que a a Bíblia dos valdenses, ela tinha uma diferença no Novo Testamento, ela tinha um livro a mais. Ela tinha a epístola do apóstolo Paulo aos Laodicenses. É a diferença da Bíblia anabatista que nós encontramos próximo do ano 1100 com a Bíblia católica. Tá bom? Mas o Antigo Testamento, inclusive da Bíblia dos valdenses, ela era 100% igual o Antigo Testamento que nós temos hoje. Ok? Pois bem, então, Jesus como aquele que tem a espada de dois fios, por que Jesus está falando isso? Porque Jesus é que tem a palavra final na igreja, mas no concílio de Nicéia, vocês podem pesquisar, Constantino queria que todos os bispos votassem de uma maneira só. Não podia ter divisão, porque estava tendo muita briga. No paganismo não tinha briga, né? E lembrando, Constantino continuou praticando o paganismo até o ano 337, quando ele morreu, a história comprova. Ele continuava participando como sacerdote máximo de culto dedicado ao demônio, tá bom? A Júpiter, a Apolo, que o apóstolo Paulo chama de demônio, tá ok? Então ele continuou com essa prática. E no paganismo não tinha confusão, todo mundo concordava com tudo, né? E vamos dizer, no catolicismo que ele fundou, estava uma confusão tremenda, porque estava aquela confusão de discussão que vocês conhecem entre Ário e Atanásio, por exemplo. Então, eu acho que eu já expliquei para vocês, mas vou resumir o que eles debatiam, né? Ário defendia que Jesus Cristo Deus, morreu na cruz. Mas quem morreu na cruz foi um Deus menor que foi gerado. Ário defendia isso. O Deus que morreu na cruz era um Deus menor que foi gerado. E Atanásio defendia o Deus que morreu na cruz era o Deus eterno e imortal. Foi ele que morreu na cruz. Você pode até chamar de maluco, e eu concordo com isso, né? Dizer que o Deus eterno e imortal morreu, mas era o que Atanásio defendia. E
os católicos e protestantes defendem até hoje, que Deus morreu na cruz. Um protestante que ele conhece a doutrina protestante, se for encontrar um protestante aí na rua, ele vai dizer que não, né? Mas a doutrina protestante mesmo, você vai encontrar, eles pregam que Deus morreu na cruz. Então, essa era uma das confusões. E aí, o que Constantino fez? Ele bateu na mesa, olha, se não chegar a um denominador comum, não acabar essa confusão, ele não queria discussão, escolhe uma coisa e pronto. Ele não entendia nada de doutrina, ele só queria, era mais uma igreja, mais um movimento do lado dele, né? Bom, ainda na página 67, eu comento, no período de Pérgamo, temos a primeira intervenção do imperador Constantino. Quando a perseguição era forte em Roma, muitos bispos e pastores se corromperam. Antes de Constantino, teve a pior das perseguições. Obedeciam aos imperadores, queimavam incenso a essas divindades. Durante a perseguição, teve muito caso, isso é muito conhecido na história. Prendiam 30 bispos, matavam 20, 25, tinham 5 lá que aceitavam participar de culto dedicado a Júpiter, sacrificar animal, comer das coisas sacrificadas para não morrer. Isso é comprovado na história. E Roma e Alexandria eram os centros dessa corrupção, tá bom? Desses que negavam a fé. Tá bom? Então o comentário prossegue, né? Obedeciam aos imperadores, queimando incenso a essas divindades e também entregando os textos sagrados para serem queimados. Quando acabou a perseguição, esses bispos voltaram para a igreja, abandonando a vida pagã. Nesse momento surge um grande problema. Aqueles que permaneceram fiéis não aceitavam esses bispos pagãos de imediato. Diziam que eles deveriam ir para o banco, serem provados e depois retomarem o ministério. Constantino interviu e ordenou que fosse banido o bispo Donato, que era o maior opositor do retorno imediato dos bispos pagãos. Donato era também um dos bispos que não aceitava o batismo infantil. Nesse período, a igreja de Roma já era corrompida, já aceitava o batismo de recém-nascido, que tinha nascido em Alexandria. A ideia veio de Alexandria, cerca de 70 anos antes. Tá bom? A ideia veio de Alexandria. E esse bispo Donato, depois, se você for na internet e pesquisar, você vai encontrar fácil alguma coisa sobre ele. Eu vou resumir rapidinho. Nós classificamos ele como um sebleiano na época, né? Vamos dizer, um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, porque ele enfrentou Constantino, dizendo que aqueles bispos corruptos não podiam continuar no púlpito, né? Mas Constantino impôs isso e deportou Donato, exilou ele entre os bárbaros, na região da atual França. França naquela época era uma região de bárbaros, né? E proibiu ele de pregar no império. Então você veja, quem é que está mandando na história? Isso aí é um exemplo. Eu contaria muitos exemplos aqui para vocês de Constantino e do período que vai se seguir, como o imperador é que mandava. Tanto que ele tinha o título de Pontífice Máximo. E isso aqui não tem dúvida na história. Isso aqui é para acabar com essa possibilidade dessa igreja de Roma ser a igreja verdadeira. Por quê? Porque Constantino, ele era o pontífice máximo da igreja católica e também era o pontífice máximo do culto pagão. Ele continuou como imperador, como pontífice máximo do culto pagão. Com Constantino foram implantadas essas caminhadas, me fugiu agora que eles fazem, né? E com a estátua de Constantino. A igreja de Jesus nunca quis saber de estátua, porque a Bíblia é muito clara. As procissões, né? Foi nos dias de Constantino, principalmente em Constantinopla, que ele funda a cidade de Constantinopla, e tinha a procissão. Ele criou a procissão da igreja católica e Constantino era carregado naquela procissão. Então, assim, não tem chance realmente disso ser verdade. Não tem chance disso ser verdade. E como Donato, nós conhecemos muitas histórias de homens que foram perseguidos e foram mortos, né? Os filhos de Constantino, eles chegaram a criar campo de extermínio, né? Campo de concentração e campo de extermínio. Tem 2 campos de extermínio que eles criaram próximo do ano 350
próximo do ano 350. Constantino morreu em 337. Então eles chegaram a criar 2 campos de extermínio na região da Judéia, que na época era chamado de Palestina, né? Chegou a criar 2 campos de extermínio. Então iam para lá anabatistas, iam pessoas que queriam praticar a religião antiga, o paganismo, não? Todos foram para esses locais presos. Só podia praticar a religião da Igreja Católica. Todas as outras eram perseguidas. Isso é fato mesmo. Isso é fato mesmo. Então, Donato era um dos pastores dessas igrejas anabatistas que existiam em grande quantidade. Tudo isso é o período de Constantino que eu estou dizendo para vocês. E os filhos de Constantino, eles vão dividir o título de sacerdote máximo. Então, só próximo do ano 390 é que o imperador romano ele vai dizer, não, deixa agora o título de pontífice máximo com o líder da Igreja de Roma, com o Papa, que já estavam chamando de Papa. Foi ali que o Papa passou a ser pontífice máximo. Então, até próximo do ano 390, era um imperador. E a história comprova. Constantino continuou praticando a religião do mal. Ok? E era também o pontífice máximo da Igreja de Roma. E a Igreja de Roma adotou do livro Os Macabeus, adotou ali a invocação ao mundo dos mortos, o que todos os pagãos faziam. O que liga todas essas religiões que eu falei para vocês, aqui das Américas, os índios, os incas, astecas, maias, África, do Egito, celta, grego, romano, o que une eles? A invocação ao mundo dos mortos. Essa é a religião de Baal. Disso não tem dúvida, mas as pessoas estão sendo enganadas, né? Pois bem, agora capítulo 2, versículo 13. Estamos na página 68 do livro. Vamos agora estudar as obras da igreja de Pérgamo. Qual é o tipo de obra que é caracterizado nesse período? Eu fiz um resumo histórico para vocês. Agora veja, olha. A partir da corrupção organizada pelo imperador Constantino, a história passou a olhar o cristianismo como opressor, porque a Igreja Católica apoiou e financiou diversas guerras, né? Acabei de citar para vocês que até campo de extermínio eles tinham. Onde que eu encontrei essa história do campo de extermínio? Tem uma obra, irmãos, em espanhol, em 10 volumes. O título da obra é Os Crimes do Cristianismo. Na verdade, está contando os crimes do catolicismo. Mas eles chamam de cristianismo, né? Eu estou mostrando para vocês que não tem como, ok? Não tem como ser o cristianismo. Então, nessa obra, Os Crimes do Cristianismo, como ele chama, ele conta essa história e muitas outras, né? Vamos dizer, é uma enciclopédia de 10 volumes, só contando histórias de opressão, né? E de corrupção. E o segundo, de violência. Torturou e matou os verdadeiros cristãos que eles chamavam de rebatizadores, anabatistas, tá bom? Em latim, anabatistas. A Igreja de Roma reclamava, porque nós sabemos, desde o ano 253, quando inclusive a Igreja de Roma adotou o batismo de recém-nascido, as outras igrejas que só batizavam adultos, quando recebiam católicos, eles batizavam, como a Assembleia de Deus faz hoje. Eles eram chamados de anabatistas. Nós encontramos essas igrejas, os próprios católicos confessam que eles existiam em maior número do que os católicos. Agostinho de Hipona, cerca de 100 anos depois de Constantino, ele vai dar esse testemunho sobre as igrejas anabatistas na África, onde estava aquele pastor Donato que foi exilado, mas as igrejas continuaram lá. E Agostinho de Hipona diz que essas igrejas, elas eram em maior número do que os católicos. Sim, a Igreja Católica ela tinha o dinheiro de Constantino e do imperador para construir. Mas as pessoas que iam cultuar lá, eles eram pagãos. O culto pagão foi proibido, irmãos, e os pagãos, o que aconteceu? Eles precisavam fazer alguma coisa pelo seu morto, porque a religião pagã era assim. Ele tinha que fazer alguma oferta pelo morto, porque eles acreditavam que senão o morto poderia vir perturbar eles. Então eles tinham que fazer alguma oferta pelo morto. E o que o imperador fez? Não, agora você vai fazer na Igreja Católica.
vai ser lá a missa do 7º dia. Isso é na história assim, mais do que provado. Tá bom? Tem datas, isso aconteceu com os filhos de Constantino, né? Próximo do ano 360, que eles botaram o documento exigindo isso. Não, acabou o culto, agora você vai agora fazer a oração pelo seu morto, seu parente, seu amigo tal, você vai fazer, vai ser o padre aqui de Roma que vai fazer. Ele que vai fazer a invocação ao mundo dos mortos. No paganismo existia o purgatório, né? Existia o purgatório, os gregos chamavam de óbulo. Existia o purgatório, onde as pessoas eram levadas para queimar um pouco e depois poderiam ser levadas para um lugar melhor. Vocês se lembram daquele filme Troia, onde o guerreiro grego Aquiles mata o guerreiro de Troia, chamado Heitor, e aí depois o pai de Heitor, Aquiles leva o corpo de Heitor, né? Aí o pai de Heitor, o rei de Troia, foi lá e pediu a Aquiles para dar o corpo a ele, né? E falou, para eu colocar uma moeda para o barqueiro. Não sei se vocês notaram isso no filme. Pode ver. O que é aquele ali? O que é aquela moeda? Era alguma oferta que eles tinham que fazer para o morto na outra vida, porque eles acreditavam que eles podiam influenciar no mundo dos mortos. Senão o mundo dos mortos podiam vir perturbar eles. Lembre-se também, vocês já ouviram falar nas catacumbas. As catacumbas o que eram? Por que os cristãos se escondiam nas catacumbas? Porque eram cemitérios. O romano, quando ele fazia um cemitério, ele não voltava lá nunca mais. Ou seja, ele não tirava os ossos e colocava outra pessoa, não. Eles não voltavam lá nunca mais, porque eles diziam que aquele era o mundo dos mortos, que não podia ser perturbado. Tá bom? Então, isso combinava perfeitamente com o catolicismo. Essa oferta que eles precisavam fazer na cultura grega, né, de Zeus, como eles chamavam, na cultura romana, de Júpiter, na cultura celta, que eles chamavam de Odin, na cultura dos cananeus, que eles chamavam de Baal, e nas culturas em geral, não? Eles tinham que fazer essa invocação ao mundo dos mortos. Não? E eles agora iriam fazer na Igreja Católica. Então, isso é fato. E isso foi feito com violência. Tem até uma história, diz que quando eles decretaram a destruição dos templos pagãos, e tinha uma santa, né, lá no culto de Júpiter, que ela tinha um colar de brilhante, um diamante, né? Mas ninguém roubava da deusa, né? Vai roubar uma deusa? Os pagãos, eles temiam mesmo, irmãos. Vocês podem ver esses pagãos aí, dessas religiões pagãs, eles demonstram uma seriedade tremenda no seguir aquela religião. Eles se submetem mesmo àquela religião, porque é uma imposição também a eles, ok? Então eles se submetem mesmo. E eles seguiam com devoção. Então, para eles, roubar uma deusa, de jeito nenhum. Então ela ficava lá com o colar. Quando o padre deu ordem, né? O Papa deu ordem, o imperador deu ordem que não podia mais ter templo pagão, e aí foi proibido, ele falou, pode quebrar isso tudo. Não foi Constantino, já foi depois dele. Ele falou, pode quebrar isso tudo, porque Constantino cultuava ainda aqueles deuses, mas os filhos de Constantino não, eles eram católicos mesmo. E aí mandaram destruir tudo, aí disse que teve uma beata católica que foi lá no templo pagão, onde estava aquela joia caríssima, pulou, arrancou, caiu, derrubou a estátua, quebrou. Claro, os historiadores, eles contam essa história criticando o cristianismo, pensando que é cristianismo. Eles não conseguem ver que existia uma igreja fora, mas nós estamos vendo, olha, Donato estava ali sendo proibido de pregar. E a igreja, né, que estava na África, que a história católica vai chamar de donatista, os próprios católicos testemunham que existiam em grande quantidade. Então existiam sim. Só que a história, a humanidade está sendo enganada. Por quê? Porque acredita nessa história que a Igreja Católica escreveu. Quem foi que escreveu essa história? Foi a Igreja Católica. Vai ver filmes como O Nome da Rosa, como ela controlava a história. Isso é mais do que provado. Foi a Igreja Católica que controlou essa história. Aí o que ela fala? Não, as igrejas que não concordam comigo são todas hereges. Entre eles estavam os donatistas, que eles chamaram de donatista, né? As igrejas da África foram chamadas de donatistas.
grande igreja que havia em Constantinopla, também em Roma e outras regiões, eles chamaram de novacianos. Não? Eram cristãos anabatistas, como a Assembleia de Deus, inclusive eram pentecostais. Em outra região eles deram o nome de montanista, e assim foram dando nome. Eles falaram, todas essas igrejas que não concordam comigo, dizia a Igreja Católica, né? Todas essas igrejas são hereges, e nós temos que persegui elas. Durante esse período de Pérgamo, que eu disse para vocês, vai até o ano 430, durante esse período de Pérgamo, no ano 411 e 413. 411, Agostinho de Hipona, e 413, né, o Papa e o Imperador, né, assinaram a proibição de existência das igrejas que não batizavam recém-nascidos, como a Assembleia de Deus. Aí os novacianos, montanistas, que com certeza eram pentecostais, os donatistas também, e outras igrejas, todas elas tiveram que fugir, porque a partir desse momento a Igreja Católica podia usar o exército, e usava o exército romano, o exército do Império, que lutava contra os pagãos, usava esse exército para matar as igrejas que não concordavam com ela. Você vai acreditar nessa história? Isso é completamente contrário ao que Jesus falou. Se você tem uma igreja que está matando e uma igreja que está morrendo, você tem que partir do princípio o princípio lógico, que a igreja de Jesus não mata. Então eu vou verificar essa igreja que está morrendo. Ela organizava guerras contra a Igreja Católica, tá bom? Os novacianos, você encontra os novacianos? Não. Vamos pegar aqui, não, os novacianos reagiram e mataram, tinham 5 soldados, 200 novacianos, eles mataram os 5 soldados. Você não acha isso na história. Porque essa igreja dos novacianos, nós encontramos texto que eles diziam, olha, Jesus falou que nós somos ovelhas no meio de lobos, tá bom? E falou para nós não resistirmos o ímpio. E disse que cristão não mata. Eles são reconhecidos na história, tá bom? Como pacifistas. Eles não reagiam. Isso existe na história. Então você tem a igreja que está morrendo e tem a igreja que está matando. A humanidade quer acreditar, tudo que você for ver aí nos ciclos acadêmicos, eles querem acreditar que essa igreja que está matando é mesmo a igreja de Jesus, a representante de Jesus. Não? Eu digo que não tem chance disso ser verdade, né? Bom, e em terceiro lugar, falando de as obras, né, as coisas que essa igreja faz, além de ser opressora, violenta, eu coloquei a idólatra. Adotou todo o paganismo romano, que por sua vez havia adotado o antigo paganismo babilônico. Ou seja, no paganismo romano, ele era o paganismo da Babilônia. Isso na história está comprovado. Por exemplo, Flávio Joséfo, eles citam um historiador romano, Flávio Joséfo está escrevendo para o imperador, era um documento respeitadíssimo, né? Ele cita um historiador romano que diz como nasceu a religião de Roma, a religião de Júpiter. E esse historiador, ele fala, olha, teve uma torre, é a Torre de Babel. Ele fala da Torre de Babel. Quando a torre caiu, alguns sacerdotes escaparam com a estátua de Júpiter, que era Nimrod. Então ele fala, escapou com a estátua de Júpiter. E aí, escapando com a estátua de Júpiter, eles levaram para onde? Levaram para a terra, ali estavam na terra de Sinar, e levaram para Roma. Levaram para Roma. Então, isso aí está na história, não tem jeito. A religião de Roma era a mesma religião que nasceu na Babilônia. E o que a Igreja Católica fez, que eu estou mostrando aqui para vocês, ela adotou. E é esse período. Tá bom? Um exemplo. Você entrava, quem fosse na Igreja Católica, encontrava lá um esqueleto, o mesmo esqueleto que estava no templo pagão. Mas que esqueleto é esse? Isso que eu estou falando para vocês não é uma ilustração, é um fato, tá bom? É história mesmo. Mas que esqueleto é esse? Na igreja não tinha esqueleto? Não, esse esqueleto aqui nós adotamos, tudo a partir de Constantino. Nós adotamos esse esqueleto aqui, nós encontramos, esse aqui é o esqueleto de Estevão, o primeiro mártir. Mas como vocês identificam o esqueleto de Estevão? Quase 300 anos depois, né? Aí falou assim, não, é assim. Tanto aí chamavam os endemoniados, quando passava perto do esqueleto, o endemoniado caía, né? Aí fazia aquele coisa, tá vendo?
O endemoniado passou perto do esqueleto de Estevão e caiu. E foi assim que foram surgindo. Até hoje você tem história na Igreja Católica, uma relíquia, é o quê? É um pedaço da cruz, a cabeça de João Batista. Eles tinham a cabeça de João Batista, os luteranos destroem essa cabeça de João Batista quando fazem um ataque à Igreja Católica, né? Então era exatamente o que tinha no culto pagão. O esqueleto que estava no culto pagão, ele depois estava na Igreja Católica. É claro que antes de Constantino, a igreja não tinha essas coisas. Tudo isso surgiu com Constantino. Esse incenso que o padre usa, vocês acham que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, o apóstolo João usavam esse incenso? É claro que não. Isso foi pegado do culto pagão. Porque antes de Constantino, quem não cultuou aos deuses pagãos foram mortos e foram muitos presos. Eusébio de Cesareia, por exemplo, foi preso e sobreviveu. Aí nós entendemos por que ele aceitou ficar nessa igreja, não podia falar nada. Uma igreja que foi adotando o gnosticismo, porque o gnosticismo ele também é uma religião pagã e, claro, ele faz invocação ao mundo dos mortos. Então foram os gnósticos que eram, se diziam cristãos, usavam os personagens da Bíblia, mas na verdade eram pagãos. Pois bem, o item 2.13.2 vai falar do trono de Satanás, tá bom? Porque esse versículo 13, eu vou ler ele novamente, né? As obras de Pérgamo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tá bom? É o versículo 13. Bom, o que seria esse trono de Satanás aplicando na história? O que aconteceu nesse período, como eu falei para vocês, do ano 313, tá bom? Até o ano 430, eu não coloquei aí, mas se você quiser anotar, do ano 313 até o ano 430 é esse período chamado de Era de Pérgamo. O que aconteceu nesse período que nós podemos interpretar como sendo o trono de Satanás? Olha, Constantino mandou construir a sede da Igreja Católica em um lugar diferenciado. Você veja que o que eu estou falando de a quantidade de temas ligados ao paganismo é muita coisa, irmãos. Não é pouca coisa, não. Mas veja, onde que Constantino mandou construir a sede da Igreja Católica? Num monte chamado Vaticanus. O que era Vaticanus? Você pode ir num dicionário de religião, você vai encontrar. Vaticanus era o nome de uma divindade romana. Todas as crianças em Roma eram dedicadas a Vaticanus porque, no paganismo romano, Vaticanus era a divindade responsável por capacitar a criança para ela vaticinar, ou seja, para ela falar. Ok? Então, já construíram nessa montanha. E até hoje, a sede dela está lá. A sede é o Vaticano, dedicada a essa divindade chamada Vaticanus. Se você procurar no Rio de Janeiro, você vai encontrar que todas as igrejas católicas, né, elas normalmente são chamadas dioceses e recebem o nome de Mitra. Por que colocar o nome de uma divindade romana? Por que manter o nome de uma divindade romana na sua sede? Não, só coincidência, professor? Não, é muita coisa para ser coincidência. Outra coisa, o que aconteceu naquele Monte Vaticanus para ser especial, vamos dizer, para ser o trono de Satanás? Bom, Constantino está ali no ano 313, 325, quando ele coloca esses livros pagãos. A partir do ano 313, Constantino está ali. Quando que eles, vamos dizer, aconteceu algo que esse monte se tornou, vamos dizer, diferente na história? Cerca de 250 anos antes, Nero, vocês já ouviram falar, um imperador romano, próximo do ano 64 da era cristã, ele iniciou uma perseguição aos cristãos. Haviam muitos cristãos em Roma, os cristãos estavam crescendo em grande quantidade. A lição da revista de escola dominical
dessa semana, hoje é dia 10 de julho, do próximo domingo, ela vai falar sobre o crescimento da igreja, e nós sabemos na história que o cristianismo havia crescido muito, porque quando o cristianismo confrontou o culto pagão, imediatamente o culto pagão, vamos considerar, ele perdeu longe. O culto pagão, ele perdia longe. Então, o cristianismo, ele cresceu muito. Tá bom? O cristianismo, ele cresceu muito. E com esse crescimento do cristianismo, o que aconteceu com o mundo pagão? Os templos pagãos, eles foram ficando vazios. Tá bom? Eles foram ficando vazios. Então, nesse período, o cristianismo cresceu muito. Quando chegou Nero, no ano 64, Nero matava cristãos assim que ele incendiava os cristãos, colocava eles vamos dizer, no quintal dele, no jardim dele, como tochas para iluminar. O homem, ele era um satanista mesmo, né? O homem era um satanista, porque isso não é normal. Ele pegava cristãos, por exemplo, tinha peças de teatro que ele queria fazer assim de forma bem real. Aí tinha uma peça dos gregos, normalmente os gregos que escreviam as peças, tinha uma peça lá que um determinado homem morria, né? Estavam tentando descobrir quem era o que tinha traído o rei. Então a pessoa que ia morrer, o que eles faziam? Eles chamavam um cristão e falava, não, você só vai carregar uma bandeja. O cristão não sabia o que era na peça. Mas no final da peça, eles diziam que aquela pessoa, né, que ele servia a bebida para o rei, ele tinha traído o rei. A ordem é a morte. Aí vinha o soldado e matava de verdade. No teatro que eles faziam no grego, enfiava a espada embaixo do braço, né? Alguma coisa. Mas no caso do cristão, ele enfiava a espada de verdade. Então o teatro ficava, pô, mas vai ter um teatro bom. Eles matam a pessoa de verdade. Eles faziam isso com o cristão. Outro exemplo, mais um exemplo. Tinha uma peça, né, de teatro que eles faziam representando uma divindade grega que foi punida pelo pai dela e foi arrastada por um touro. O que eles faziam? Pegavam uma irmã, uma cristã, amarrava ela no touro, batia no touro para ela ser arrastada pela arena até ela morrer. Existe um quadro retratando isso, se você procurar Nero, depois eu passo lá para vocês. Nero está em pé assim, olhando a cristã morta ao lado do touro. Não que a cristã foi arrastada até ela morrer. Então, ele fazia isso com os cristãos. E esses cristãos que ele matava em grande quantidade, aonde que Nero colocava? Ele criou um cemitério nessa montanha chamada Vaticanos. Você sabe que a religião de Baal, qual é a característica dela? A característica dela é enterrar, sepultar alguma coisa onde ela vai fazer culto. Você pode ver isso na religião afro, pode ver isso na religião dos nativos indígenas aqui do Brasil, nos incas, teca, maia, tá bom? Todos eles, tá bom, tinham essa prática. Onde eles faziam o culto deles, tinha que ter algum esqueleto, alguma coisa enterrada. Inclusive, nesse período, tem uma história interessante que se passa em Alexandria. Se vocês quiserem, depois eu coloco essa história lá para vocês. Tem uma história interessante que os católicos, agora, né, o Império Romano mandando tudo, os católicos começaram a dominar e governar, e eles encontraram num templo pagão um monte de ossadas humanas. E isso em Roma era proibido, mas a religião pagã fazia, escondido do imperador, normalmente, né, escondido do Senado. Então encontrou um monte de esqueleto humano, teve uma briga tremenda, matança, católico matando pagão, os pagãos se revoltando. Nesse período aí, os católicos usavam o exército romano, né? Então era comum eles usarem assim ossadas como local de consagração. Então, irmãos, qual é o local de consagração da Igreja Católica? Aquele Monte Vaticanos, onde Nero sepultou ali milhares, que não dá para nós contarmos. Durante 4 anos, cristãos foram caçados em todo o Império Romano, como aqueles que colocaram fogo em Roma, e o exército romano caçou e matou cristãos por toda parte. E onde Nero sepultava as pessoas? No Monte Vaticanos. O que Constantino fez? Foi lá e usou aquele monte como local de consagração. Ali construiu a Basílica de São Pedro. E está lá até hoje, o Vaticano. Aonde que acontece isso?
nesse período. Por isso é que eu considero esse Monte Vaticanos, onde Nero fez essa matança, porque Satanás, vamos dizer, o trono dele, ele sempre coloca em um local onde tem morte normalmente de ser humano. Isso é fundamental para essa religião pagã. Isso é fato, está na história. Então, o trono de Satanás eu coloco aí, né? O trono de Satanás é o Vaticano. E comento, a sede da Babilônia apocalíptica. A necrópole foi construída sobre um cemitério onde eram enterrados os cristãos sacrificados pelo Império Romano nos dias de Nero. O termo Vaticano deriva do deus romano Vaticanus. O termo Vaticanus se traduz por adivinho. Segundo a lenda romana, Vaticanus era o deus responsável por conceder às crianças a capacidade de falar, ou seja, vaticinar. Vaticano deriva do latim e significa oráculo. O circo de Nero estava localizado na colina do Vaticano. O Império Romano, como representada Babilônia até o ano 313. Tá bom? O Império Romano representava a Babilônia até o ano 313 da era cristã. Estava localizado nas 7 colinas do Vaticano, onde depois a Babilônia apocalíptica passa a estar assentada. E veja, eu coloco aí já para vocês, Apocalipse 17:9, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher, que é a Babilônia apocalíptica, está assentada. Aquela religião que nasceu na Babilônia, no momento que João é revelado, aquela religião estava com sede aonde? A sede dela era em Roma. O culto de Júpiter era, vamos dizer, a sede. Por quê? Porque ele era o líder, ele era o império que dominava o mundo. Então, a religião, eles sempre consideravam que a vitória era dos deuses. Então, o deus dos romanos era o maior. E qual era o deus dos romanos? Era, na verdade, o mesmo deus dos babilônios, era Baal. Então, aqui diz claramente que ela está assentada sobre 7 colinas. Roma é chamada da cidade das 7 colinas. Tá bom? E uma dessas colinas é a colina do Vaticanos, onde está a sede da Igreja Católica, que é onde Nero sepultava os cristãos sacrificados. Dá para ter dúvida disso? O comentário prossegue. O dicionário de origem das palavras nos ajuda a entender a origem do termo Vaticano. Bom, ele diz: a palavra que terá passado do etrusco para o latim funda-se em vates, cujo significado era o de adivinho ou profeta. Na sua evolução semântica veio dar vate, sinônimo de poeta, e em vaticínio, predição, oráculo. Os romanos não tinham deuses antropomórficos próprios, cultuavam os poderes sobrenaturais a que não faziam corresponder quaisquer formas humanas. O Vaticano era uma das colinas de Roma, situada entre Mário e Janículo, das outras colinas, né? Na margem direita do rio Tibre. Nela existiam vários oráculos, os vaticínia. O mais concorrido ficou conhecido como o Oráculo do Monte Vaticano. Mais tarde designado Vaticanus Deus, o Deus Vaticano, que proferia previsões e era o protetor dos primeiros sons vocais, da fala, tá bom? Das crianças. Tá bom? Assim, a origem de uma palavra carismática do catolicismo escreve-se na mitologia pagã. Isso aqui tá aí, é o dicionário de origem das palavras. Eu recomendo até a vocês que comprem. É um dicionário interessante para você ter um trabalho acadêmico seríssimo, tá bom? Então, ele fala qual é a origem da palavra Vaticano. Então, por que colocar os nomes das divindades romanas? Seja Mitra, não? Seja Vaticanos, não? Colocar Maria, como eles colocam exatamente como a deusa mãe de Júpiter, né? Ou que era Diana dos Efésios. Não? Diana dos Efésios aparecia nas estátuas antigas amamentando seu filho Júpiter, que é Nimrod. E a Igreja Católica até copiou. Ela coloca Maria
amamentando Jesus. Por que dessa imagem? Por que Maria amamentando Jesus? Nós sabemos que provavelmente Maria amamentou Jesus. Mas nesse período, você criar essa imagem sabendo que o paganismo usava isso abertamente, era Diana dos Efésios. Não existe dúvida disso. Não existe dúvida disso. Bom, mas nesse período, então, o trono de Satanás, eu já contei para vocês o que é. Quem está com o livro, eu coloquei aí na página 70 e na página 71 duas fotos para poder mostrar. Os arqueólogos estavam trabalhando lá na colina do Vaticano, e o que eles encontraram? Eles encontraram túmulos lá embaixo, porque ele foi construído em cima do cemitério. E um dos túmulos é o túmulo do apóstolo Pedro. Não? Parece realmente que a arqueologia encontrou o túmulo do apóstolo Pedro. Isso parece ser um lugar sagrado, né? Mas não é. Cristão, ele não volta em lugar de morto, ele não vai ao cemitério fazer oração. Cristão não vai fazer nada pelos mortos. Nós não temos como influenciar no mundo dos mortos. Não? Então, mas aí é um exemplo dos cristãos, então, teriam sepultado o apóstolo Pedro e colocado lá uma lápide que eles dizem que seria realmente o local onde o apóstolo Pedro, já que o apóstolo Pedro foi morto por Nero, os cristãos eram sepultados lá. Os romanos sepultavam porque eles tinham medo dos mortos voltarem para atormentar. Então o que eles tinham que fazer? Não, vamos fazer um sepultamento aí e tal, e fizeram o sepultamento de Pedro. Tá bom? Bom, na página 72, eu coloco aí que eles teriam feito até um troféu, tinha um troféu, que depois os sacerdotes pagãos teriam feito um troféu, assim, alegrando, porque ali era o trono, vamos dizer, de Pedro, né? Se tornou um local de peregrinação. Né? E ele, então, é de uma certa maneira reverenciado hoje, porque está realmente lá embaixo do Vaticano. O Vaticano foi construído em cima de um cemitério. Em cima de um cemitério. E quem foi criado na igreja sabe que o paganismo até hoje faz isso. Isso é normal. Onde vai ter um local de culto pagão, eles fazem isso. Não? É a pura verdade.